Você estava ansioso, que eu sei, você estava aguardando este momento, mas agora vou mostrar a vocês aqui como é que se faz aquela maravilhosa planilha com gráfico de Gantt e o planejamento da sua obra. Eu vou olhar aqui para a tela, não vou ficar de olho em vocês, estou olhando aqui para a tela que eu vou executando enquanto eu vou explicando. Já está boa parte preenchida aqui, certo? Mas eu vou conseguir passar uma explicação bem tranquila e rápida para você. Vamos lá? Vale lembrar que essa é uma das planilhas que eu utilizo. Essa planilha aqui é especificamente para gráfico e planejamento do cronograma da obra. Porém, eu utilizo várias outras planilhas, vou mostrar alguns modelos para vocês, como planilha de orçamento, planilha de produtividade. Eu vou mostrar algumas aqui na tela para vocês, mas eu utilizo várias planilhas. Essas planilhas não são criações minhas. Tem uma empresa que produz essas planilhas e eu compro e utilizo, mas vou disponibilizar gratuitamente para vocês essa aqui, tá bom? Então vamos lá. Nessa minha planilha de cronograma de planejamento, o primeiro passo é você vir na aba Informações, aqui, certo? E preencher as informações necessárias. Descrição do projeto, o endereço da obra, quem é o cliente desta obra, no meu caso aqui é o governo do estado, e o responsável por essa obra. Eu sempre gosto de colocar o nome de todo mundo que participa do projeto. Então, nesse caso aqui, tem eu, que sou engenheiro civil, Eric Conceição, o meu estagiário, auxiliar de engenharia, Iago de Oliveira Carneiro, e o mestre de obras, Fernando. Eu gosto de utilizar assim, eu gosto de ter todas as informações disponíveis na planilha. Segundo ponto, preenchimento. Esse ponto aqui de preenchimento é o ponto mais importante da sua planilha. É aqui onde você vai colocar todas as informações da sua obra. As atividades, uma a uma, o prazo dessas atividades e o quantitativo dessas atividades. Vamos no ponto a ponto aqui. Geralmente, pessoal, eu faço esse planejamento no início da obra. Eu já tenho um planejamento dessa obra aqui, que eu fiz do início da obra. Porém, como estamos chegando numa fase agora de acabamentos, e eu queria gravar esse vídeo para vocês, eu refiz esse planejamento focado nessa apresentação aqui para vocês, certo? Então eu tenho aqui, ó, atividade, instalação de forro mineral, aplicação de cobogó de cimento, pintura, instalação de peitoris, aplicação de rejunte, aplicação de soleiras, finalização da cobertura, alvenaria de platibanda e etc. Tenho aqui os locais que essas atividades serão executadas. No seu caso, se for uma obra de pequeno porte, por exemplo, você pode especificar pavimento térreo, sala, quarto, cozinha, banheiro, bloco 1, bloco 2, primeiro andar, segundo andar. Aí eu tenho aqui meu local de aplicação, certo? Aqui eu tenho o auditório, tenho um bloco de salas, tenho o refeitório e tenho a implantação, ok? O responsável por essa atividade. Como é que eu gosto de trabalhar? Eu trabalho aqui tanto com funcionários da empresa quanto com empresas terceirizadas. Então, eu descrevo aqui quem é o responsável por aquela atividade. Aqui eu tenho uma empresa terceirizada, Joilson, que é o responsável pela instalação do forro mineral. Aplicação de cobogó de cimento, que são funcionários da empresa que vão fazer. Então, o responsável é o mestre Fernando. A pintura é a JGZ Pinturas. Então, eu coloco aqui o responsável JGZ. Instalação de peitoris, mestre Fernando. Fabricação de cobertura, que é a estrutura metálica da cobertura, é Ednei, deixa eu até colocar aqui, Serralheria. Ednei Serralheria, que é o responsável por essa atividade. E assim sucessivamente. Eu tenho aqui a Fênix, ó, parceirão aqui em Feira de Santana e região, Fênix Esquadrias. Eu vou ver se eu acho o Instagram deles aqui para colocar para vocês, mas é um parceirão. Tem os melhores preços de esquadrias de vidros aqui na região de Feira de Santana. Ele me atende, na verdade, em Feira de Santana, Salvador, Santo Amaro, toda a região metropolitana ali de Salvador também. Fênix que me atende, ó, parceiraço, viu? Prazo, qualidade, todos os outros aqui também. Eu estou ressaltando o Fênix porque é um parceiro meu que já está há um tempo aqui. Lucas, da Estilo Marmoaria, também parceiraço aqui na região de Feira de Santana. Quem quiser peças de mármore e granito, Lucas, Estilo Marmoaria. Rodameio de madeira aqui que eu tenho, sem prestador definido. Eu coloquei aqui a informação. Por que sem prestador definido? Porque eu ainda estou providenciando, estou fazendo cotação de empresas que possam atender esse segmento para mim. O rodameio de madeira
e revestimento laminado. Após o responsável, já tenho aqui atividade, local, responsável. Pronto, agora que eu já tenho um responsável pela minha atividade, eu preciso analisar qual o prazo que essa atividade será executada. Como geralmente eu faço para analisar esse prazo? Muitos alunos me perguntam, mas Eric, como é que eu faço para estimar o prazo dessa atividade? Eu tenho minha planilha de produtividade, então eu já consigo ter uma planilha que me descreve o prazo que minha equipe consegue executar cada serviço. Caso você não tenha, qual a minha orientação? Chega para o mestre da obra, chega para os encarregados, para o empreiteiro ou até mesmo para o profissional que vai executar o serviço e chega, mestre Fernando, quanto tempo eu levo para executar essa atividade? Quanto tempo o senhor acha que o senhor consegue fazer a aplicação de 30 metros quadrados de cobrogó de cimento? Eric, eu vou levar aí 15 dias, eu sempre trabalho com a folga. Eu pego os 15 dias que ele me deu e coloco uma falta de profissional, coloco uma intempérie que pode acontecer, uma chuva ou qualquer outro problema, estendo mais 3 dias, coloco 18 dias, por exemplo. Então, se ele me falou 15, eu coloco mais 3 dias em cima e chego na minha data. Um exemplo bom aqui é instalação de forro mineral do auditório. O empreiteiro Joilson Forros que vai fazer esse serviço. Eu tenho que ter agora a minha data de início e minha previsão de término. Por que previsão de término? Você faz uma previsão da data que você acredita que esse serviço vai terminar. Como eu já disse anteriormente, eu sempre coloco um prazo em cima do que está ali, do que o meu empreiteiro me falou que vai conseguir concluir, do que a minha planilha de produtividade também me apresenta. Eu sempre coloco um prazo a mais, justamente por causa das intempéries. Pode vir uma chuva, pode vir uma falta de material. Isso é uma coisa que a gente deve evitar bastante, sempre se planejar, mas pode acontecer uma falta de material. O profissional pode faltar algum dia de serviço. E aqui, com minha data de início e minha previsão de término, automaticamente isso vai calcular meus dias decorridos e meus dias restantes. Essa atividade aqui começou dia 14/6 e tem uma previsão de término de 30/6. Então ele automaticamente já calcula que já decorreu um dia, já que hoje é dia 15/6 de 2023, e quantos dias faltam para chegar na previsão de término. Eu vou mudar aqui para vocês terem uma ideia. Se eu colocasse aqui que começou dia 7/6, automaticamente a minha planilha já faria a alteração desse prazo, dias decorridos 8 e 15 dias restantes para terminar. Se eu colocasse que ia começar dia 17/6, meu status de execução aqui, ó, também já mudaria para a iniciar, e meus dias decorridos aqui ainda estariam faltando 2 dias para iniciar minha atividade. Mas eu volto aqui que começou dia 14/6. Começou ontem essa atividade, certo? O passo quantitativo. Qual o quantitativo previsto desse serviço? Minha instalação de forro mineral aqui, por exemplo, eu tenho 205 metros quadrados previstos. Eu preferi colocar em porcentagem. Então, de 100% do meu serviço aqui, eu já tenho lá hoje 7% executado. Isso automaticamente altera aqui, ó. Se eu tivesse aqui 205 metros quadrados, por exemplo, se eu estivesse colocando ao invés de porcentagem em metros quadrados, quando eu colocasse aqui 24 metros quadrados já executado, alteraria aqui para 11,7%. Então isso já me dá a porcentagem automática. Eu preferi trabalhar com porcentagem para facilitar o entendimento de vocês, mas se você já tem aí a quantidade em metros quadrados em unidade, ou seja lá qual for a unidade de medida que você estiver usando, pode colocar aqui que o percentual executado já vai te dar em porcentagem essa descrição, certo? Então eu tenho aqui aplicação de rejunte do auditório, por exemplo, 100%, que é o quantitativo previsto, e eu já executei aqui, vou alterar aqui para 75%. Poderia ser também em metros quadrados, só que eu estou preferindo trabalhar em porcentagem. Então é um serviço que está em andamento, eu ainda tenho 7 dias para finalizar esse serviço. Eric, e se eu terminar um serviço antes do prazo previsto? Excelente. Você vai colocar aqui, por exemplo, 30/6 era a previsão de término do meu forro mineral. Digamos que eu consegui antecipar esse prazo e consegui terminar isso 15/6. Vou conseguir terminar hoje. Isso já me dá aqui, ó, finalizado no prazo, e eu tenho que colocar aqui no meu realizado que eu já executei 100% desse serviço, que aí já vai me dar aqui, ó, tudo em verdinho
bem bonitinho, bem organizado. Se eu tiver um serviço em atraso, Eric atrasou o serviço, como eu tinha mostrado a vocês aqui anteriormente, ó. Atrasou o serviço, não consegui iniciar, vou terminar com atraso. Eu vou ter aqui que eu terminei dia 15/6, digamos que entregue meu filete hoje e eu consiga terminar hoje. Isso vai te dar, ó, finalizado com atraso de um dia. Não minta no seu cronograma, não vale a pena você ficar mudando data, alterar, não vou fingir que está tudo bem. Você precisa ter um planejamento bem feito e você precisa acompanhar o trabalho da sua equipe. Então, se você mentir aqui, hoje dia 15 eu coloco que terminei ontem. Ok, vai estar aqui, ó, finalizado no prazo, bonitinho, organizado. Mas quando eu for fazer o acompanhamento disso aqui, quando eu for fazer o estudo dessa atividade, eu não vou ter uma real noção do que aconteceu. Então eu sempre prefiro trabalhar com a realidade. Aqui eu estou em atraso porque eu não terminei o serviço ainda. Quando eu terminar, caso meu filete chegue hoje, está previsto para chegar daqui a pouco, eu vou colocar aqui, ó, lindamente, que eu terminei dia 15/6 e foi uma atividade que eu terminei em atraso. O motivo desse atraso, a empresa, escrevi errado aqui, ó. A empresa prestadora do serviço atrasou a entrega. O meu carreto atrasou, então não conseguiu fazer a entrega dos meus filetes. Filete, para quem não sabe, é aquela pedrazinha que você coloca o box em cima. Eu tenho meu box de banheiro, eu vou botar uma foto aqui. Eu tenho meu box do banheiro e aí eu preciso colocar uma pedra para depois assentar o meu box por cima, certo? Vamos lá, preenchi minha planilha. Passo importante, de nada vai adiantar você fazer sua planilha, fazer seu cronograma todo bonitinho no início da sua obra e não fazer o acompanhamento. Iago está aqui na minha frente, ele sabe uma coisa muito importante de se fazer, está rindo, né, Iago? De se fazer em toda a obra é o acompanhamento da obra. Então, à medida que você vai executando o serviço, tem que ir colocando o avanço dele. Instalação de peitoriz, por exemplo, eu tinha 4% realizado aqui no auditório. Se eu já fiz a aplicação de peitoriz, isso aqui foi iniciado dia 22/5 e tem previsão de término dia 30/6. Se eu continuar esse serviço, eu já tenho que colocar aqui, ó, 25% de avanço e diariamente ir fazendo esse acompanhamento na minha planilha. Vamos ver uma outra situação aqui que eu já estou avançando. Alvenaria da platibanda aqui. Cadê a alvenaria da platibanda do auditório? Está a iniciar, mas isso aqui na verdade foi 25/5. Um erro aqui, ó. Tá vendo que é bom acompanhar? Tinha um erro aqui já na minha planilha. 25/5. Alvenaria da platibanda do auditório. Eu já tenho aqui 55. Hoje eu já mudo para 70% de avanço. Reboco da fachada do auditório aqui. 24/5 em andamento. Eu já tenho 87% de avanço. Então eu tenho que fazer o acompanhamento da minha obra e preencher as informações na minha planilha. Pronto, agora que eu já fiz o preenchimento das informações da minha planilha, já coloquei tudo aqui muito bem organizado, eu venho na parte agora da beleza, que é do acompanhamento, onde eu visualizo o meu trabalho. Venho aqui em relatórios. Nesse relatório você vai ter o resumo das suas atividades, você vai ter o detalhamento mensal e a listagem. Eu vou explicar cada um. Aqui no resumo você tem atividades registradas. Não tenho nenhuma atividade das que eu registrei finalizadas. Atividades a iniciar. Tenho 39 atividades ainda que não foram iniciadas e tenho 20 atividades em andamento. Isso aqui também já vai aparecer para você automaticamente, certo? Atividade finalizada, nenhuma, nem fora do prazo, nem no prazo. Quando eu finalizar, por exemplo, o meu filete, vai aparecer aqui, atividade finalizada fora do prazo, 1. Atividades iniciadas, ou que estão em aberto, fora do prazo, tem uma, está iniciada, mas está fora do prazo, que é meu filete. Está tudo pronto lá para a instalação do meu filete, porém eu não consegui instalar ainda porque não chegou. Mas já está lá como iniciado, aqui a data dele era ontem. E atividades iniciadas em aberto no prazo, são 18 atividades iniciadas e dentro do prazo. Certo? Aí eu venho aqui para a minha próxima aba. Atividades próximas de terem seu prazo encerrado. Quais são as atividades do meu planejamento que já estão com data próxima de seu término? Instalação de box, que é uma atividade próxima de ter seu prazo encerrado. Tenho aqui a aplicação de louças e metais. O responsável aqui é a RP Engenharia. Eu tenho aqui minha cobertura metálica do reservatório, que é Ednei, o responsável, não iniciou ainda, mas já está com prazo, faltam 4 dias. Por que ele não iniciou? Porque chegam hoje ou amanhã
as coberturas, a telha metálica chega amanhã, certo? Corte de ventilação da casa de gás, tem 4 dias para finalizar, que é um serviço também que vai ser executado hoje. Atividades em atraso, lembra do meu filete do box que não chegou ainda, então eu tenho aqui essa atividade com 1 dia em atraso. Atividades próximas de iniciar, complemento de pastilha, assentamento de cobogó, corte e ventilação da casa de gás, aplicação de cobogó de cimento e permeação de cobertura. Então você vai ter já esse resumo aqui das suas atividades próximas de terem um prazo encerrado, em atividade em atraso por mais tempo e atividades próximas de iniciar. Então você faz esse acompanhamento diariamente. Detalhamento mensal. Aqui é onde você tem o seu gráfico de Gantt. Deixa eu colocar aqui a data, junho de 2023. Detalhamento mensal. Você tem como alterar a data aqui que você quer visualizar no seu cronograma, certo? Tem aqui o resumo de atividades iniciadas, finalizadas, atividades em aberto. O dia de hoje vai estar sempre em verdinho aqui, ó. Esse é um gráfico que eu mostrei ontem a vocês nos stories. Vou postar ele aqui novamente. Mas é esse gráfico aqui que eu já imprimi, já está aqui na minha parede da obra ali no cantinho. Deixa eu mostrar pra vocês ali esse gráfico, onde é que ele está, ó. Tá ali bonitinho na minha parede, certo? Então eu sempre gosto de ter este gráfico impresso e à medida que eu for avançando, eu vou fazendo outras impressões, geralmente quinzenalmente, algumas vezes semanalmente se eu adiantar muito a obra, mas você já vai ter seu gráfico de Gantt aqui, bonitinho com o seu detalhamento mensal. E aí dia a dia você vai ter o seu verdinho aqui ocorrendo para ver quais atividades estão em andamento. Deixa eu pegar aqui a atividade em atraso. Quando eu tenho uma atividade em atraso, por exemplo, vai aparecer desta forma aqui, ó. Vai aparecer o dia que era para terminar e o dia que você realmente finalizou, vai ficar em vermelhinho aqui. Eu vou mostrar a vocês aqui agora um exemplo de atividade concluída. Caso eu tenha concluído uma atividade, como é que ela vai ficar no prazo, certo? Como é que ela vai ficar aqui no meu cronograma. Dia 15/6, eu terminei minha instalação de forro mineral. Então, quando eu for nos meus relatórios aqui, no meu detalhamento mensal, já vai aparecer aqui, ó, bonitinho, em verdinho, a data que eu concluí esse serviço. Então, essa planilha ela é bem intuitiva. Tudo que você for fazendo, for acompanhando, for alterando, ela já vai te dando aqui as informações automáticas. Essa parte aqui também, eu gosto muito. Inclusive, meu cronograma está aqui, ó. Eu já imprimi ontem. Está aqui atrás meu cronograma, impresso, com a data de ontem. Daqui a uma semana ou 15 dias eu atualizarei este cronograma. Aqui tem a minha listagem. Vocês podem, inclusive, aumentar aqui o tamanho da tela se ficar... Tem gente que gosta de tela grande, né? Aqui eu tenho todas as atividades em andamento no momento, bem especificadas. Se eu quiser colocar só as atividades que estão em andamento, eu posso alterar aqui na minha planilha a visualização. Se eu quiser colocar as atividades finalizadas, eu posso alterar também para ter essa impressão. E se eu quiser colocar as atividades não iniciadas, para eu ver quais são as atividades que eu tenho para iniciar, eu posso alterar aqui também. Então, tudo muito intuitivo. Gosto muito dessa planilha, que ela me dá um panorama geral da minha obra. Bebe mais um cafezinho. E eu venho para a minha parte de impressão. Quando eu quero fazer a impressão desse arquivo, como é que eu faço? Eu tenho aqui minha aba impressão, que é só clicar, venho em imprimir. Vou dar um exemplo aqui da impressão do resumo das atividades. Para se eu for colocar aqui direto e imprimir, eu vou imprimir várias páginas, porque essa planilha está ativa em vários segmentos. Então eu prefiro selecionar a parte que eu quero fazer a impressão aqui. Seleciono, venho aqui arquivo, bem simples. Imprimir seleção. Planilhas ativas, aqui vai aparecer muitas páginas, então eu venho aqui só em imprimir seleção. E já tenho aqui minha página de impressão. Vou mostrar para vocês ali agora como é que está essa página aqui de impressão. Já fiz a impressão ontem, até um cronograma até mais atualizado. Já tá, cadê aqui?
Já está aqui minha página de impressão com minhas atividades. Foi feito ontem para essa obra aqui. Então eu fiz tudo assim bem detalhado. Que é essa página aqui que eu estou mostrando a vocês agora, onde eu faço a impressão. E todos os outros itens dessa planilha da mesma forma. Detalhamento mensal, que é o seu gráfico aqui gigante. Você vai atuar da mesma maneira, vai fazer a seleção do que você quer. Certo? Vai selecionar tudo aqui bonitinho até o final da planilha. A data tem que indicar o mês e o ano que você quer imprimir, 2023, e a data do mês de junho, que é o que estamos. Arquivo, imprimir. Então aqui eu faço minha seleção e já consigo imprimir. Caso tenha algum erro, a planilha já está faltando coluna, faltando página, só vem aqui em dimensionamento e você vai ajustando aqui a sua planilha. Caso queira imprimir ou caso queira colocar em PDF, aqui está para formar o PDF. Vamos aqui agora para a próxima aba, que é a aba de listagem de atividades. Essa aba aqui também eu gosto muito de ter na obra. É aquela que eu mostrei a vocês primeiro. É muito importante, certo? E sempre vai sair com a data que você imprimiu. Até para você ter uma noção de quando foi que você colocou aquilo ali na sua parede, quando foi que você trouxe esse documento para a sua obra. Esse aqui é um documento de obra. Então é importante que você tenha a data que foi impresso. Venho aqui, arquivo, imprimir, e tenho aqui já a impressão da minha planilha. Colocar orientação é importante, retrato ou paisagem. Eu sempre faço a impressão em paisagem para ter uma amplitude maior. Eu sempre faço a impressão em A3 também, para ficar um tamanho interessante de fácil visualização. Que meu mestre possa chegar e conferir, o estagiário possa chegar e conferir, os visitantes da obra, o pessoal, os fiscais do governo do estado possam vir conferir meu cronograma. Então isso fica bem aparente aqui na minha obra, com todas as atividades. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido muito bem tudo aqui. Caso tenham alguma dúvida, é só fazer pergunta aqui abaixo. Caso tenha alguma dúvida, é só fazer pergunta aqui abaixo. Eu parei o vídeo, ó, pessoal, porque Juliana apareceu aqui, ó. É a administradora da obra aqui do Carolina, ó. Juliana apareceu aqui, então tive que parar um pouquinho aqui. Não, pessoal, espero que tenham entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar aqui abaixo, que eu sempre vou estar respondendo vocês. Podem mandar dúvidas por e-mail também. Vou botar um e-mail aqui na tela. Caso tenha alguma dúvida, tenha algum questionamento a fazer, caso eu tenha deixado de informar alguma situação aqui com relação ao preenchimento do relatório, das atividades, podem tirar dúvidas, mas é importante. Não adianta fazer um cronograma, fazer o planejamento, ter seu gráfico gigante aqui, bem bonito na obra, se você não faz o acompanhamento. Tem que ter o tempo de fazer o acompanhamento da obra. Agora eu vou sair daqui. Vou rodar o campo, juntamente com o Iago, que já fez isso um pouco mais cedo, para fazer o acompanhamento do meu cronograma. Preciso atualizar as atividades que estão em andamento para saber se meu cronograma está indo bem ou está indo mal. E aí fazer as alterações caso sejam necessárias. Então, espero que tenha tudo ficado explicado. Não esqueçam, curta esse vídeo, compartilhe para me ajudar. Compartilhe com aquele amigo que também é engenheiro, é arquiteto, é técnico em edificações, é mestre de obras, é encarregado, é empreiteiro, que esteja querendo um modelo fácil de planilha, de cronograma, para poder fazer a execução. Peça a sua planilha aqui nos comentários. Pode botar eu quero e colocar o seu e-mail, que eu vou mandar para todo mundo que pedir. Pode ser que eu não mande hoje, você botou aqui seu comentário hoje, pode ser que eu não consiga enviar hoje, mas eu vou enviar em algum momento, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Espero que tenha tudo ficado explicado. Se inscreva no canal e tchau, tchau.